E aí eu comecei a beber, conheci a droga, comecei a fumar. Isso eu tinha uns 13 anos. E aí chegou uma moto, eu estava sentada, eu, uma conhecida minha, e parou uma moto na nossa frente e o menino falou assim: perdeu, perdeu, perdeu. Ela correu, de vez eu corria pro lado que ela correu, eu corri pro lado que o pessoal queria acertar o menino. Então eles iam atirando e eu correndo do lado. Oi, gente! Estamos aqui no mais um bate-papo transformador. Hoje, com a nossa amada amiga Tamara, do Ministério Graça e Fé, do nosso amigo pastor Jeremias. Ela está dando glória. E hoje o tema é o preço do chamado. Fica à vontade, Tamara. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui contar um pouco da transformação que o Senhor fez na minha vida. E às vezes, né, pagamos o preço até chegar onde o Senhor quer nos colocar. E a minha vida não foi fácil, não foi nada fácil, pastor. Eu, com 13 anos, eu já comecei a querer conhecer esse mundão que a gente acha que é bom, mas na verdade não é nada Parece bom. mel, mas é fel, né? É desse jeito. E aí eu comecei a beber, conheci a droga, comecei a fumar. Isso eu tinha uns 13 anos. E aí fui conhecendo pessoas, né? Que achei que ia agregar na minha vida, que ia me ajudar. Achei que estava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu fugia de casa e a minha mãe me prendia, eu fugia, não ficava, eu queria sair. E tudo por causa de amizade. Às vezes a gente acha que a amizade está fazendo bem para nós, mas na verdade não Estamos tá. levando para um abismo. A Isso Bíblia aí. vai dizer, né? Que um pecado leva-nos para o abismo e esse abismo leva a outros abismos que vai só decaindo, né? Cada Isso vez que aí. passa, né, Tamara? Verdade. Aí eu fui, né, crescendo no decorrer da vida e eu comecei a me envolver com pessoas que não fazia bem pra mim. Meus namorados que eu arrumava, se fosse certo eu não queria. Tinha que ser desse mundo errado. Aí eu peguei, eu tinha tudo para ser uma traficante, uma boa traficante. Eu conhecia a droga, eu já sabia como fazia, eu sabia todos os esquemas. Experimentei, mas pela glória do Senhor eu não fiquei viciada. Não foi a. Não gostei. Usei cocaína, experimentei a maconha, lança-perfume. Tudo que era ilícito eu gostava. E assim foi. Assim foi. Eu peguei. Minha mãe me expulsou de casa. Eu escondia droga dentro de casa com os meus namorados. Minha mãe achou. E lá em casa ninguém acreditava mais em mim. Ninguém mais acreditava porque não tinha jeito. Eles falavam, eu não queria saber. Eles falavam, eu não queria saber. E assim foi. Minha mãe botava eu pra fora, eu voltava de novo, que eu ia pra onde? Não tinha pra onde ir. Então foi assim. É um processo de Deus, né? E muitas vezes Deus ele permite a gente passar esse processo. Você vê que é tão interessante que você se envolveu com tanta droga, experimentou, mas não usou. Não, Mas porque Deus estava te guardando, Tamara. isso ele tava. Porque quando eu conheci o pai da minha filha mais velha, a mãe dele era evangélica. Então, assim, eu sempre ia. Quando você falou aquela frase lá no grupo, falou conhecer ou saber. Aquilo foi lá dentro. Porque eu sabia de Jesus. Hoje eu conheço ele. Mas naquela época eu só sabia dele. Porque eu ia com ela na igreja, mas não frequentava, não era firme. Mas ali eu creio que o Senhor colocou uma semente ali, plantou uma semente no meu coração. Porque eu sabia de tudo que o Senhor poderia fazer na minha vida, mas eu não tinha força. Eu não conseguia. E aí foi no decorrer da minha vida, não fiquei. E eu tive vários processos, sabe? Vários processos. Muitas pessoas me entregavam o que o Senhor ia fazer na minha vida, mas eu falava, vai nada. É porque o mundo da madrugada, ele faz a gente criar um personagem que só agrada a eles, né? E a gente não consegue nem ver um palmo na nossa frente. A gente mesmo perde a esperança que vai ter um dia melhor.
Pra gente, Verdade, todo dia é igual a todo dia. verdade. E aí pegou, pastor, eu peguei, fiquei nesse mundo doido aí, até eu encontrar o Senhor. E como foi esse encontro? Impactou a sua Me vida? impactou. Me impactou porque por esses processos todo, eu também tive 3 livramentos de morte. 3 livramentos. O primeiro foi com o pai da minha filha mais nova, né? Ele foi assassinado ali em frente de casa. Na porta da sua casa? Isso, na porta da minha casa. E eu costumo falar, na época eu falava, que quem fez isso foi até generoso, porque estava todo mundo junto, ele poderia muito bem chegar, né? E sair atirando em todo mundo. Mas hoje eu creio que o Senhor ali estava me guardando, esperou ele se afastar para fazer o que fizeram. Então eu creio ali que o Senhor já tinha um propósito na minha vida. Verdade. O próximo livramento também foi. E todos eram por arma de fogo. Meu Deus. Todos eram. Uma vez também estava no pagode e assim, eu não ouvia os tiros, eu só ouvia depois que as pessoas estavam correndo que eu me ligava. Deus não permitia nem você ver os Não disparos, escutava, né? eu não Pra escutava. você não se apavorar. Não escutava. E o último que eu tive, eu falei assim, agora chega. Eu tava na Manel Pinheiro, chegou uma moto, eu tava sentada, eu uma conhecida minha, e parou uma moto na nossa frente e o menino falou assim, perdeu, perdeu, perdeu. Ela correu, de vez eu corria pro lado que ela correu, eu corri pro lado que o pessoal queria acertar o menino. Então, eles iam atirando e eu correndo do lado. E nenhuma bala me acertou. A bala pegou nele e nenhuma me acertou. E as meninas, minhas amigas falaram, Tamara, Tamara, você tá bem? Eu falei, tô, gente. O menino já foi até pro hospital e eu tô de boa. Ali o Senhor também tava me guardando. Depois disso eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Não dá mais. Eu tenho 3 filhas, minha filha mais velha hoje tem 15 anos, né? E eu pensei, o que eu vou ensinar pra ela? Ela vendo essas coisas todas. O que eu vou passar pra ela? Como eu vou chamar a atenção dela? Que exemplo que eu tô dando? E, né? E ela vendo aquilo tudo que eu passava dentro de casa, porque eu e minha mãe era uma briga atrás da outra, que ela queria que eu ficasse em casa e eu queria ficar saindo. E assim foi. É que o inimigo, né, Tamara, ele nos engana tanto que a gente acha que a gente é o dono da razão, né? A madrugada, ela traz marca que é só Cristo que pode reverter isso. E quando você encontrou, para você estar aqui hoje contando, é que você pagou um preço Verdade. pelo chamado de Deus. Ele já tinha te chamado desde o ventre da tua mãe. Você olhar, você pegar o começo que o mundo te consumiu e você só fazia parte e não participava de nada, porque tinha uma mão de Deus te guardando, né? Isso aí, eu só participava. Eu só ficava ali se envolvendo, mas o Senhor todo o tempo me guardava. Todo o tempo o Senhor me guardava. Todo o tempo o Senhor estava ali comigo. Até, né, o Senhor me impactar. E como foi esse impacto? E eu Tem tava. quantos anos já? Vai fazer 4 anos. E 4 anos. Foi no ano de finalzinho de 2019 para 2020. Eu tomei um porre no final do ano. E dia 30 de dezembro de 2019. E dia 31, virada do ano, né? Todo mundo quer sair, quer ir pra rua. E nesse dia eu não fui, que eu tava passando muito mal. E ali eu tava sentada com a minha mãe vendo televisão, aqueles programas que na virada do ano que tem, né? E eu olhei e falei assim: 2020 vai ser um ano de transformação para mim. Eu não quero viver isso mais. Porque a minha irmã evangélica, ela passava por tanta coisa às vezes, mas ela sempre estava feliz. Falei: por que ela passa tanta coisa, passa, tem problema, tem isso, e ela tá sempre sorrindo. Eu vi a paz nela e eu não senti aquilo. Eu poderia estar em qualquer lugar, no melhor lugar, eu não tinha, eu estava feliz hoje, amanhã era uma dor sem fim. é momentâneo, né? O que o mundo nos dá são ilusões, né? O mel que ele te dá é fel, só nos ilude. Não tem uma madrugada que não sofremos Verdade. ou fazemos alguém sofrer, né? Verdade, pastor. Porque muitas das vezes a gente está sorrindo, está alegre, mas tem alguém dentro de casa sofrendo por nossa falta, preocupado, mas Deus ele tem guardado, né? Verdade. Verdade.
Aí eu comecei a frequentar a igreja. Comecei a ir na igreja, com uma amiga minha. Aí, quando eu cheguei lá na igreja, a moça falou assim pra mim: Você é evangélica? Eu falei assim: Não, só tô vindo mesmo. Ela, então tá. A igreja que eu tava indo era lá na Pátio da Estação. O pastor João Vitor tinha uma igreja ali, eu ia lá. Ah, sei, sei. Não sei se o senhor lembra de uma igreja que tinha ali no Pátio da Estação. Uhum. Aí eu comecei a ir lá. E tem uma amiga minha que é de lá até hoje. E ela também foi muito doida. E eu via, sabe, ela falando, louvando lá na frente, aquilo, sabe? Eu falei, meu Deus. É isso que eu quero pra mim. Falei, meu Deus, ficava assim, sabe? E aí eu ia na igreja dia de semana e final de semana eu ia pra farra. E assim foi. Aí na próxima semana eu voltei, creio que o Senhor colocou aquela senhora, eu nem lembro o nome, se eu ver na rua pode passar que eu não sei quem é, só sei que ela estava na porta, falou assim, você quer aceitar Jesus hoje? Falei assim, ai, não quero não. Quero não, porque eu gosto de sair, eu gosto de beber, eu não estou preparada para isso. Ela, tá, aí fui, dei tchau, dei a paz dela e fui embora. Ela falou, Tamara, volta aqui, deixa eu só te falar uma coisa. Pode vir sim na igreja, vem bebendo, vem fumando, vem do jeito que você tiver, mas você vem. Aí eu dei aquela risada, tipo, debochando da cara dela, né? Falei assim, tá bom. Mas assim eu fiz. Assim eu fiz. Eu ia dia de semana pra igreja e final de semana eu ia pra farra. É E o assim foi. processo, né? É quando você se colocou nesse processo. Deus só olha a quem se dispõe a passar o processo, Verdade. né? Quando você pegou um comprometimento com ele, independente se você estava vivendo, você pegou um comprometimento. Todo dia eu vou estar lá, mas o meu final de semana eu não abro mão, Isso aí. E né? foi desse jeito. É, Aí eu falei com a irmã lá, falei, mas irmã, o que os outros irmãos vão achar de mim? Vão me ver passando, fumando, vou falar lá. Irmã, dia de semana, tá na igreja, final de semana, tá na rua, né? Ela, não, não se importa com ninguém, você vem desse jeito. E assim foi. Chegou na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, eu saí, mas naquele dia eu creio que o Senhor falou que seria a minha última saída. Eu creio que foi. Foi ele. E eu fui, mas naquele dia o diabo, ele prepara tudo pra nós, né? é, Tudo de né? melhor, né? O diabo prepara. Quando ele Prepara. não quer nos perder, ele sabe que vai nos perder, ele prepara tudo pra te atrair. É. E foi assim comigo. Foi a última atacada Foi dele. a última. Ele perdeu naquele dia. Naquele dia ele perdeu. E naquele dia tinha tudo que eu queria, tudo do melhor. Tudo do melhor tinha. Cervejada, bagunçada, tudo. Tinha tudo. E naquele dia eu não estava bem. Eu tomava cerveja e parecia que tinha alguma coisa me apertando na minha garganta, eu não conseguia. E as meninas, Tamara, você tá doida? Eu falei, não, não quero, mas continuei ali, né? Falei, tô com dor de cabeça, não quero, não quero, não quero. Aí eu gostava muito de ir pra zona, não tenho vergonha de falar, gostava de ir pra lá mesmo. Eu Uhum. tinha várias amigas lá. E eu achava que lá era o lugar melhor que tinha em Três Rios, pra mim era lá. É, eu firmo. É o encontro das trevas, né? Eu gostava de ir pra lá. E fomos pra lá nesse dia. Lá também tava tudo preparado. O diabo. Ela gosta de vir aqui, então vamos preparar mais um cadinho pra ela aqui. Naquele dia também não tava conseguindo fazer nada, pastor, nada. Nada eu tava conseguindo fazer. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo. A música tava me irritando, tudo tava me irritando naquele dia. Tudo tava me irritando. Eu creio que ali o Senhor já tava fazendo a obra, né? Já Ele tava diz fazendo a obra. assim: Eis que vos escolhi desde o ventre da tua mão. Muitas das vezes, Tamara, a gente não entendemos que somos escolhidos por Deus, né? E ele tem um carinho especial. Que tudo que você passou, os ambientes que você viveu e sair intacta, é só Deus. É verdade, é só ele. Não tem, não Não tem tem, outra. tem outra explicação, é só Não, Deus. Porque quantas pessoas você viu perdendo pelo meio do caminho? verdade. Você viu 3 homicídios. Nenhuma bala nenhuma pegou. Não. Quantas amigas você perdeu durante essa trajetória? Não foi. É fácil falar assim, eu vivi 1 ano, 2, mas foi aqui, 1 década, É. mais de 10 anos. Não, uns 10 anos. 10 anos. É 10 anos
10 anos ali, ó, no limite. É poucos. Verdade, pastor. É poucos. Sabe por quê? É o cuidado de Deus. E Deus estava te preparando, está te preparando para algo extraordinário na mão dele. Eu creio. Porque eu sempre falo, né? Hoje eu estava nervosa, né? Aí eu falei assim, Senhor, eu creio que na hora que eu for contar o meu testemunho, eu vou alcançar muitas vidas. Por quê? Tem muitos jovens, né? É. Aí no mundo perdido. A família não acredita, fala que é impossível, mas na palavra de Deus fala, né? Que nada é impossível para Deus. Que nada é impossível para Deus. E não foi para você. Para mim não foi. Não foi para mim e não é para todos que estão aqui assistindo. Verdade. Não é impossível. Não. Não é impossível. Basta a gente pegar um comprometimento que Verdade. você teve. É o Dá primeiro passo. Porque se a gente não dá o primeiro passo, não adianta. A gente tem que querer primeiro. Porque se a gente não querer, não funciona. Né? É isso aí. E aí, nesse dia, pastor, voltando a falar, né? Eu tava lá, quando foi perto da meia-noite, me deu uma doideira, eu falei, eu vou embora. Lá na Esprema. Lá, sabe, peguei. Mas como que você vai? Eu falei, eu vou agora, eu não quero saber, eu tenho que ir embora. Aí eu lembro de Paulo e Silas, que perto da meia-noite, né? Eles oraram e cantaram, mas só que eu não estava orando e nem cantando, mas eu creio que a minha irmã ali estava. Nossa. Orando, porque ela é uma mulher de oração, ela sempre orou por mim. Eu creio e ali eu fui livre. Eu creio que ali eu fui livre. As cadeias se quebraram. Oh, glória. Eu creio que eu fui livre naquele dia. E eu peguei uma reta e vim andando a pé sozinha. Naquela escuridão, sem medo de nada. E cheguei em casa, minha mãe, ué, você aqui? Falei, Essa hora. você aprontou, Tamara? Falei, não, mãe, aprontei não, eu tô passando mal, não quero. E fui deitar. No outro dia, eu levantei, eu não tinha ressaca. Eu ficava virada vários dias e não tinha ressaca. Nesse dia, eu tava, no outro dia. Eu nem bebi e tava. Aí minha mãe falou assim, você vai na igreja, Tamara? Eu falei, hoje eu vou, que eu vou levar a minha filha do meio. Ela era muito rebelde, eu falei, pra orar. Mas dali o Senhor já estava preparando o caminho para tudo acontecer. Aí fui. A minha irmã nunca me obrigou a nada. Tamara, você tem que ir, vamos, nunca me obrigou. Foi tudo no meu tempo, no tempo de Deus, né? E lá, cheguei lá, a pastora Monique estava pregando. Eu trouxe até a palavra, que eu nunca me esqueci dessa palavra, que foi Aí forte. você já foi para Graça e Fé. Fui para Graça e Fé, em nome de Jesus. Essa palavra que me impactou, que ela estava pregando, que fica lá em Jó 14, que fala da árvore. E ela leu assim, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não se cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ela pregou essa passagem. É forte. Ela pregou e quando ela começou a falar, eu fiquei falando sozinha. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. E eu até me emociono a falar porque eu era uma improvável lá em casa. Ninguém acreditava em mim. Só estava indo na igreja por ir. Só foi mais uma ida minha na igreja. Para muitos lá em casa, eu creio. Porque eu fui tantas vezes e não fiquei, mas naquele dia eu creio que o Senhor me libertou. Ele me fez livre. E quando eu saí do culto, a minha irmã falou assim, Tamara, você não vai levar a Júlia para orar? Falei, eu vou lá. Aí cheguei lá, o meu cunhado me levou lá na frente. Tava o pastor Jeremias e a pastora Monique, né? Aí ele começou a orar minha filha. Aí depois me oraram. E ali me orando, o Senhor usou o pastor para me lembrar da promessa lá atrás que ele tinha me feito quando eu ia na igreja com a minha sogra. O Senhor me fez lembrar, usou ele para falar. E ali eu saí, sabe, leve. Leve, saí leve. Parecia que o Senhor tinha tirado, sabe, um peso. Parece não, ele tirou, né? Ele arrancou todo o fardo pesado, né? Para te dar um leve. Aí é onde que eu lembro da passagem, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí dali leve. Outra pessoa. E como eu fumava muito, né, pastor? Eu só tinha um cigarro no maço do meu. Eu falei, não vou sair agora não, porque eu saí da igreja, né? É até pecado eu fazer isso, né? Aí eu fumei o cigarro que tinha. Eu sentei num beiralzinho que tem perto lá de casa, perto do tanque. E ali olhando pro céu, fumando, olhando pro céu, fumando. Essa passagem, sabe, ardendo no meu coração. E eu falando, eu tenho jeito, eu tenho jeito, eu tenho jeito. E a gente, quando faz prova com Deus, o Senhor mostra que Ele é Deus na nossa vida. Verdade. E eu falo que eu desafiei Ele. Eu desafiei. E quando eu parei, eu só tinha eu ia dar a última tragada no cigarro, eu falei assim mesmo, me desculpa, pastor, mas eu falei. Falei, Deus, se é você mesmo que usou aquele pastor lá, a gente é assim, né? É verdade, não acredita muito não. Falei, se foi o Senhor que usou aquele pastor lá para falar aquelas coisas comigo, que o Senhor me muda então. O Senhor me transforma, que eu não venha a ser, que você muda o meu caráter, que eu venha a ser uma nova criatura na sua presença. Falei assim e joguei o cigarro fora. Só que eu tinha muita abstinência. Se eu acordasse, eu queria fumar. Se eu tomasse café, eu queria fumar. E naquele outro dia, eu passei um dia maravilhoso, sem vontade de nada. Foi segunda, deu terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, eu me ajoelhei e falei, Senhor, isso para mim não é o suficiente, não. Não é o suficiente. Eu preciso de outra prova. Tá chegando o final de semana. É botar Deus na prova mesmo, Falei, eu né? preciso, Deus, para me ver que o Senhor é Deus na minha vida. Verdade. Mas o Senhor, quando Ele quer algo com a gente, né? Ele nos mostra. E chegou o final de semana. Um festão para mim. E eu fui levar as crianças na festa. Eu fui levar. E chegou lá na festa, tinha tudo que eu gostava. Tudo. Enchia até o meu copo. Bebe, Tamara. Fuma, Tamara. Eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito maneira. Eu não conseguia. Eu tentei, mas eu não conseguia. E ali eu fiquei na festa com as crianças. Quando eu cheguei à noite, falei, Senhor, agora eu tô pronta para te servir. Hoje eu tô pronta para te servir. E desde aquele dia, eu nunca tive recaída. Eu nunca tive nada. Porque eu costumo falar que foi o Senhor que me libertou. Não foi ninguém, foi Deus. Foi a mão de Deus, né? Foi a mão de Deus. Essa mão, ela nos alcança no momento certo da nossa vida. Verdade. É quando a gente está achando que a gente não somos mais nada, né? O mundo diz, ó, acabou, é o fim. Aí essa mão vem. E às vezes a gente, com tanto sofrimento, né? Às vezes não é nem nós mesmos, mas tanto sofrimento que o mundo nos torna, a gente torna igual ao mundo. Verdade, pastor. A gente deixa de desacreditar, acreditar em Deus, acreditar em tudo. E tudo no mundo você quer uma prova. Prova isso, prova, né? É. Tudo a gente quer. Aí a gente vem. Aí sabe o que Deus faz? Não, eu provo, porque eu sou um Deus do impossível. Verdade. Aí a gente verdadeiramente encontra um encontro com esse Deus. E quando a gente se encontra, é difícil largar. É. Que ficamos totalmente dependentes. Do Senhor. É. E a vida com Deus é uma vida com renúncia, né? Eu tive É. que renunciar a muita coisa. E renuncio até hoje. E todo dia, a renúncia machuca. É uma vida de renúncia. As pessoas às vezes, Tamara, como que você conseguiu? Falei, não fui eu. É, Foi aquele lá de cima. foi o Senhor. Ah, mas a sua irmã te arrastou para a igreja. Falei, não foi ela. É. Foi o Senhor. Então, até hoje, né, eu vou renunciando à vontade do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem um chamado na minha vida, né? É difícil. Mas no decorrer da caminhada, né? É o preço que se paga, né, Samara? A gente Quando vai chegando lá. Deus ele nos chama, né? O preço do chamado é esse. Deus te chamou da treva para a maravilhosa luz, né? E a gente tem que pagar o preço, né? Tudo que você viveu tem que ter uma renúncia. E tudo que você viveu serve de aprendizado para outras pessoas. Hoje você está aqui, muitas pessoas que te viu lá no passado e vão olhar, eu também ainda tenho esperança. Verdade.
né? Verdade. Porque muitos não acreditam, né, pastor? Até na própria família. Lá em casa ninguém mais acreditava. Falou, isso daí é um caso perdido. Eu era um caso perdido lá em casa, mas para ele eu não era, não. Não. Era ovelha perdida, né? Era Para ele eu ovelha não era, não, perdida. verdade. E assim eu tô, sabe? Cumprindo, né, o meu chamado E se preparando para a e se vocação. preparando. E se preparando. Quando você entende, Tamara, que você é um instrumento. Sai daqui entendendo, você é um instrumento para saquear o inferno. Porque só pode saquear, só pode ir numa batalha aquele que tem um reconhecimento do território. Verdade. Deus fez você, Deus te guardou e diz assim, não, vai ser um instrumento meu. No tempo favorável eu vou usar. Quando todo mundo achar que acabou o fim, eu chamo a Tamara para dar esperança. Olha eu aqui. Aleluias. Tem testemunho da nossa vida que a gente não precisa nem abrir a boca. Só a gente passar. Verdade. E as pessoas falam, ué, mudou mesmo. Porque as pessoas não desacreditam, pastor. As pessoas desacreditam. Da onde que eu vim, da onde que o Senhor me tirou, é muito difícil. Eu conhecia tudo, tudo, E abriu mão de tudo. de tudo por ele. E é que tá. Às vezes as pessoas não mudam a vida, é porque não quer abrir mão da vida, do que levava do passado. Você decidiu abrir mão de tudo. Quando você decidiu abrir mão de tudo, Deus falou assim, eu vou te dar tudo. O essencial que você precisa, né? Passamos Verdade. prova, passamos dificuldade, mas Ele te dá sempre o essencial. Aquela alegria que você via na tua irmã... Hoje eu foi- vivo ela. Hoje eu vivo ela. É, Hoje eu tenho paz na minha casa. Hoje eu tenho paz na minha casa. Hoje a gente vive bem lá em casa, em comunhão, sabe? E às vezes eu falo, Senhor, eu não mereço tanto. Eu não mereço tanto. merece mais, mais. O ambiente lá em casa mudou. Tanto na minha vida, minha família. Agora todo mundo quer ficar perto da Tamara, né? Isso aí, antes não queriam, não. Antes não queriam, não. Mas hoje, sabe, eu louvo a vida da minha irmã, porque ela sempre orou por mim. Mesmo assim, não... ela não vai ficar. Mesmo ela não acreditando, sabe? Ela estava ali, ela sempre buscava. Um dia o Senhor vai fazer a obra. Um dia o Senhor vai fazer a obra. E hoje a gente é tão ligada uma com a outra que às vezes a gente nem entende. A gente não era assim, não. Ela era no canto dela, a gente não se dava bem, não. E hoje a gente é muito colada, sabe? Esses são os frutos do Espírito, né? Que é plantado dentro de nós, né? Que é amor, longanimidade, você tem domínio próprio, né? Tem coisa que você vai, se eu vou explodir, mas Deus fala assim, não, eu vou te dar a calmaria, né? É o dom do Espírito Santo que vai brotando. Cada dia que a gente dá uma caminhada com Cristo, esses frutos vai gerando dentro de nós. E Uhum. esses frutos, quando gera dentro de nós, ela transborda para fora, né? É verdade. E hoje eu escutar das minhas filhas falar assim, mãe, hoje você é diferente. Mãe, hoje você conversa mais com a gente. Que eu vivia louca, não, e como que eu conversava? Então, Não isso me tinha nem assunto, né? Não tinha. E hoje isso me alegra, sabe? Eu chegar em casa, elas falam, mãe, hoje você tá diferente. Mãe, hoje você conversa mais com a gente. Hoje eu saio mais com elas. E Hoje você está fazendo a parte que te cabe, né? Ser mãe, né? porque eu saía, largava elas com a minha mãe, nem não tava nem aí para nada. E hoje elas são tudo que eu tenho. E ele também. Foi o Senhor que me deu elas. E elas são as minhas companhias, elas são as minhas companhias, né? Os nossos filhos é fruto, né? É fruto que Deus ele estava no controle de todas as coisas, né, Tamara? Independente do que você vivia ou viveu, você não deixou de ser. Verdade. Você não deixou de ser filha de Deus. Você não deixou de ser mãe. Você não deixou de ser irmã. Não. Mas as trevas te escondia isso tudo que você mesmo não conseguia ver você mesmo. É muito... a madrugada, né, que a gente faz, saiu a madrugada, o mundo, ele
cria uma nuvem em meio de nós que a gente nos perdemos de nós mesmos e achamos que as pessoas têm a obrigação de nos achar no perdido que nós mesmos não estamos perdidos. Verdade, pastor. Aí a gente começa a dizer assim, eu não vou fazer isso porque Deus não olha para mim, eu não vou por causa disso, daquilo, que minha mãe não olha para mim, mas você mesmo não estava olhando para dentro de ti mesmo. E Deus falou assim, minha filha, você é filha, eu te amo, eu te quero. E até a gente despertar, né? Louvado seja Deus na sua vida, que não trouxe nenhuma mácula disso. Não, não trouxe. É a mão de Deus mesmo, não tem outra coisa. É a mão do Senhor. Foi a mão dele, porque hoje não era nem para mim estar aqui. Não era. Eu era tão valente que eu brigava, entrava na frente, não tava nem aí para nada. Arrumava a força onde não tinha, né, Tamara? E hoje nem parece, eu tenho um medo danado. Antigamente me botava no lugar, eu ia. Hoje não, hoje eu, sabe, eu retenho muita coisa. Muita coisa. É porque você está valorizando a coisa mais preciosa que você tem, Verdade. a vida, que não é nossa. Quando a gente saímos do ventre da nossa mãe, Deus nos dá a vida, né? E a vida vai nos dando muita coisa. E a gente tem que fazer as escolhas que a vida nos dá, né? Que é muito rápido, acontece muito rápido, né? E a gente tem que ter discernimento dos princípios de Deus sobre as nossas vidas. Porque desde pequenininho, desde criança, toda criança entende o que é bom e o que é ruim. Mas nós que fazemos as escolhas. E às vezes, as nossas escolhas vão nos afastando do bem mais precioso que temos, a vida. E a gente acha que a vida é nossa. É verdade. A minha vida, o que minha mãe tem com isso? Eu vou. Ninguém tem nada a ver com a minha A vida. gente fica valente. Pode matar, pode brigar, lá não vai não. Eu vou lá sim. A vida é Desse minha. jeito, Mas quando você reconheceu o que eu tenho não é meu, é dele. é dele. Porque ele estava guardando o que era dele. Todo o tempo ele estava guardando. Aí você pode entender que você é preciosa para ele e um instrumento na mão dele. Porque uma vez a minha irmã, a gente conversando, né? Tava eu, minha irmã e o meu irmão conversando. Ela falou assim, meu pai é falecido 33 anos, da mesma idade minha. Aí ela falou assim, deu uma suposição. Pretinho, meu irmão, o apelido dele é Pretinho, fala do pai. Ele sabe, ele conviveu. Aí a Adriana falou, ela conviveu. Fala agora, Tamara, você. Não tenho o que falar. Porque eu não conheci. Aí eu falei pra ela, Adriana, a gente só fala de pai quando conhece. Eu não conheci meu pai da terra, mas se você perguntar do meu pai do céu, eu vou saber falar. Pelas coisas que ele fez na minha vida. E assim eu vou levando, pastor, né? Eu creio que o Senhor tem um grande chamado na minha vida. Sou um pouquinho tímida, né? Não é nada. Mas o Senhor vai tirando isso aos poucos, né? Devagarzinho. É um processo, né? É um processo, né, Tamara? A gente está num processo, de um grande processo que foi feito na cruz por mim, por você e por muitas pessoas que vai ver esse bate-papo transformado. Que esse bate-papo pode transformar a vida, como transformou a sua, transformou a minha e transformou de muito mais. A gente não somos exclusivos. Tem muitas pessoas escondidas aí que foi transformado por esse amor, né? E quando a gente entendemos que devemos valorizar o bem mais precioso que nós temos, nós ficamos tementes a Deus. Verdade. Né? Nós chegamos o dono da vida. Ele é Pai. Esse Pai te alcançou todos os dias. Hoje você congrega na igreja. Hoje Deus te deu um pastor para te orientar, né? Te deu uma comunhão com a sua família, restaurando a sua vida. Isso é o processo do Pai. O Pai que está no céu. É o Pai que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que diz assim, ei, Tamara, hoje eu estou te dando a oportunidade de você viver o seu melhor. E foi assim. Hoje eu vivo o melhor de Deus na minha vida. Hoje eu vivo o melhor de Deus.
Hoje eu vivo o melhor. Mas o que você traça para o seu ministério? Oi? O que você traça na sua trajetória para o seu ministério? Que agora você já tem 4 anos de igreja, Tamara. Tá na hora de segurar no aralho e falar assim: o que o Senhor tem para cumprir sobre a minha vida para mim? Então, eu tenho buscado muito, sabe? Pedindo ao Senhor para Ele fazer a vontade dEle na minha vida. Eu peço a Ele muito, porque já são 4 anos, né? A gente tem que fazer a obra do Senhor. Chegou a hora. Chegou a hora e eu falei com a minha irmã que a partir de... A gente tá numa campanha, né? Na igreja. E eu falei que eu tô igual Neemias. Que vou fazer a boa obra. Chegou a hora, chegou o tempo. E eu creio que esse bate-papo que a gente tá tendo é um destravamento na minha vida. Eu creio que depois desse bate-papo, eu creio que eu vou avançar. Rio de Água Viva. Rio de Água Vai Viva. ser fluindo e as pessoas vão ter que ver o que Deus faz na vida de uma pessoa. Independente que vivemos, Tamara, né? Deus, você já pegou a responsabilidade que você é um instrumento. Por onde você vai passar, você é testemunha viva. E quando somos testemunho de Cristo, não tem como. Eles têm que dizer: o que aconteceu com a Tamara, hein? Verdade. E eu falo, independente de qualquer coisa hoje, independente de qualquer coisa, eu vou fazer a obra de Deus. Eu falei, ó, se o pastor falar, Tamara, limpa a igreja, é obra do Senhor. Tamara, leva água, é o chamado do Senhor. Tamara, é o chamado. Tudo que você faz na casa do Senhor, passar um pano, você está fazendo a obra. Não é só segurar um microfone, né? Verdade. É só segurar. Então, eu creio que o Senhor tem me preparado para isso. Porque a gente não pode chegar também de qualquer jeito, né? A gente tem que aprender primeiro para depois, né? É verdade. A boa obra, né? A boa obra está participando do corpo, está envolvido, né, Isso com a aí. igreja. Né? Isso nos cura, porque cria-nos uma dependência de Deus, né? Como o mundo achou assim, eu vou fazer ela dependente de mim, e agora a gente sente a vontade de estar dependente de Deus. Fala assim, eu quero fazer algo para esse Deus, né? Isso aí. Porque ele fez tanto por nós, né? Chegou a hora de a gente fazer alguma coisa para ele. Não é só estar na igreja, né? Não é só estar na igreja, a gente tem que fazer a obra. Nosso pastor Jeremias tá ali no cantinho, a cara de alegria dele, né? É. E o que você acha do seu pastor? Ele é uma bênção, um homem de Deus. E você levou fé, né? Agora você tá lá até hoje. Viu? É um homem de Deus. Eu duvidei. Yeah. Eu duvidei. Um homem de Deus, sabe? Um homem que o que puder fazer para nos ajudar, para estar ali, sabe? Envolvido na obra, para a gente estar aprendendo, ele faz. Não, é verdade, né? É? Eu tenho um pouco tempo que estou caminhando com o pastor Jeremias, é um grande homem de Deus. A minha esposa sempre, quando esteve aqui, você é um homem de Deus. Né? E a função do pastor é isso, né? Te levar ao nível de experiência mais profundo, Tamara. Né? Aonde mudou o pecado, superabundará a graça. Começa a viver dessa graça. Aleluia. Por onde você passar, o Espírito Santo de Deus, ele vai converter pessoa, Tamara. Eu creio, porque como ninguém dava nada por mim, hoje me vê. Do jeito que eu sou hoje, né? Como eu era antes, né? O Espírito Santo, as pessoas vão vendo o Espírito Santo em nós, né? As pessoas vão vendo. E eu creio que ainda tem muita gente que vai se impactar com esse testemunho meu. Eu creio. Eu creio também, porque é muito difícil. É muito difícil porque a gente passa por tanta coisa, né? Tanta coisa. E a gente desacredita, às vezes, do próprio Deus. Verdade. O inimigo nos humilha tanto que a gente perde o céu. Até hoje mesmo, eu convertida, sabe? Ele, muitas das vezes, tentou botar na minha cabeça, o que você está fazendo lá? Você só está começando.
Você não sabe, você é tão tímida. Sempre botou isso, sabe? E às vezes meu coração arde para fazer tanta coisa na igreja. E ele sempre, sabe, Não, você não consegue, você não vai conseguir. Mas depois desse propósito que a gente tá fazendo, o propósito, né? É. De 40 dias no monte, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Eu não sou de falar muito, sabe? Às vezes as palavras na Bíblia eu não conseguia compreender muito. Aham. Hoje, se eu sentar e pegar para ler, estudar, eu já consigo entender. O Senhor me dá sabedoria e discernimento para me entender a palavra dele. Eita, droga. Que é isso que o inimigo quer nos fazer, né? Quer nos confundir, falar que a gente não é capaz, que a gente não pode, É verdade. né? Aí Deus vai te dando discernimento quando você vai buscando intimidade. Isso aí. Você tem 3 filhas, tem uma que é mais íntimo com você, né? É assim, é. Aí Com você Deus é tem que assim. lutar, que então a galera querendo ser íntimo, então você tem que lutar. Vem cá, papai, eu quero falar contigo. E é o único jeito que tem é a Bíblia. Verdade. Aí ele vai te compreendendo, e cada letra e cada palavra ele vai falando contigo, você vai entendendo, fala assim, eu tô ficando maluco. Mas é o Espírito Santo contemplando e falando no seu ouvido. É, porque quando você falou, não, Tamara, você tem que ir lá contar, que não sei o quê. Eu falei, Jesus, meu Deus, me ajuda. Como que eu vou fazer? Eu tenho muita vergonha, não vou conseguir falar. Falei assim, vou ter que escrever, né? Pra não esquecer nada, vou ter que escrever. Aí eu peguei o caderno e a caneta. Quando eu tava começando a escrever, boa noite, a paz do Senhor a todos. O Senhor veio no meu coração e falou assim, pra que você vai escrever? Você vai contar só a sua história. Só o que você viveu. Precisa de caneta e papel? Não precisa de nada. Não precisa. Não precisa. E assim, quando a gente está com intimidade com o Senhor vai, né, colocando palavra na nossa boca, vai nos mostrando o caminho, né? Vai nos dando sabedoria. Esse é o processo da transformação, né? É quando a gente tem humildade e fala assim, Deus está fazendo passo a passo em nossas vidas. E Verdade. a gente não tem pressa, né? A gente só tem pressa de chegar mais perto de Deus. Mas se tá certo, se tá certo, viveu, né? Quem viveu na madrugada entende. Eu já era um perdido, eu não era nada. Não é verdade? Não era Verdade. nada. Então, a oportunidade que temos de falar com Deus, a gente tem que falar a vontade de Deus. Né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa tão... E foi uma coisa tão natural que as pessoas vão entender a mensagem que você está trazendo aqui. Vida de Verdade. alguém. E hoje eu tenho uma conhecida, né? Eu tava falando lá no meu serviço, falei assim, ela é tão doida, mas eu não consigo, uma conhecida minha, ela é tão doida, mas eu não consigo ter raiva dela. Uhum. Eu não consigo. Ela olha só Jesus na vida dela. Mas quando eu encontro com ela, sabe? Não sei, eu acho que o Senhor vai me levar para essa área, sabe? De cuidar de pessoas assim como eu fui. É isso aí. Falei, não é assim, ela não consegue. Eu falei, consegue, eu consegui, você sabe como que eu era. Ela, não, mas não dá pra mim. Falei, deu pra mim. Mas, Esse é o Tamara, caminho. como que vai ser? Eu falei, vai ser, o Senhor vai fazer. Você só tem que dar o primeiro passo. Não adianta eu te forçar e você não querer. Não É verdade. adianta, não adianta. Você fez igual aquela senhora na igreja, né? Venha como estás. E ela falou, desse jeito. E é assim mesmo que a gente tem que ir, porque às vezes a gente... Só não permanece, né? Isso Tamara? aí, porque às vezes a gente acha que pra gente ir pra Cristo, a gente tem que estar perfeito, tem que estar tudo bonitinho. Tanto que eu falei pra ela, não tô preparada pra isso. Ela, não, Tamara, você não tem que se preparar, não. É desse jeito, você vai vir desse jeito. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. É porque Deus, ele olha pro coração verdadeiro. Verdade. A sua verdade, ó, né? A Bíblia vai dizer que tinha um leproso e Jesus estava passando. Esse leproso ele saiu correndo. Não poderia um leproso andar no meio da multidão. E aquele leproso não olhou para a multidão. Como você parou e não olhou Não, para a multidão, o que os outros iam falar ou deixar de falar. Aquela mulher foi um canal de bênção. Como uma pessoa fosse, tem Jesus ali, ó. O caminho é ele. é o alvo. É. É porque as pessoas... Mas, Tamara, você não teve recaída, nada? Falei, não tive. Quem conta com Jesus e se Não coloca tive. verdadeiramente, não tem como Eu fui voltar sincera, eu atrás. rasguei, como diz, né? Eu rasguei o verbo com Deus. É isso aí. Falei, Senhor, eu preciso dessa prova para mim começar
a seguir os seus caminhos. O Senhor me limpando aos poucos. E assim ele fez. Esse Deus é maravilhoso para transformar a nossa vida, né? Ele faz o impossível para nos colocar perto dele. Verdade. A palavra mesmo já fala, né? Nada é impossível para ele. Só basta crer. Mas lê esse versículo de novo. Rapaz, a pregação lá foi forte. Eu Foi. gostei desse. Jó, né, 14, versículo 7, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não se cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Esse foi o versículo pregado, né? Eu creio que... Aí eu coloco assim, como você. Foi cortada do laço familiar, do laço materno. Foi, pastor. E eu creio aqui nesse versículo, ao cheiro das águas, eu creio que aqui é Jesus. Aqui é Jesus, sabe? Me limpando, me renovando, me transformando, porque aqui cortaram a árvore, mas ela ainda tinha um tronco. Ela tinha um tronco, ela tinha raiz. Ainda Ela tinha esperança. Tinha esperança. E é assim na nossa vida, gente. A esperança é quando você... E a igreja era tão pertinho, você nunca tinha pensado em... Não. Não ia. Engraçado, né? E a minha irmã já estava ali já. Na porta da sua casa. Na porta. E minha irmã já estava frequentando ali já. Eu não ia. Ela ia, mas eu não ia. Até minha mãe chegou aí, mas eu não conseguia ir. Nesse dia o Senhor preparou. Naquela... Antes da meia-noite, né, como Paulo Silas, eu fui livre. O Senhor me libertou de tudo que me prendia a Satanás. Na madrugada, quando você saiu, eu creio, pegando essa palavra, o inimigo tentou cortar suas raízes e ficou só o tronco. Porque o inimigo, ele passa um certo período, que o inimigo ele vai tentando te manipular, mas vai chegar um certo momento que ele foi lá e cortou sua raiz. Mas só que ficou enganado, né? Ficou. Porque a água saía da fonte, ó, do lado da tua casa. Na beira do rio, que é Jesus. E eu escutava, sabe, eles pregando, a igreja acho que estava começando, né, pastor? Não tinha muito tempo não, né? E eu não ia, não conseguia ir. Não conseguia. O Senhor preparou o momento certo, né? Ao eu tô cheiro lá, das águas. E eu tô lá até hoje. Raiz. Tô lá Raiz, até hoje. graça e fé. A ovelha é a raiz do pastor Jeremias. Olha que E benção, sempre né? que ele olha, ele fala, ó, tô firme, hein? Isso Firme, hein, mesmo. Tamara? Sabe, assim, sempre me impulsionando, né? É isso aí. Sempre me colocando lá pra frente, pra mim não desanimar. Sempre me colocando pra frente. Às vezes eu paro e penso e fico, meu Deus, o que seria de mim, meu Deus, se o Senhor não tivesse me encontrado? O que seria da minha casa? Como ia ser? E uma vez a minha mãe falou, e eu fiquei assim, meu Deus, eu só trazia tristeza pra essa casa. Hoje eu posso, Tamara, se eu morrer hoje, eu morro em paz. Se o Senhor me quiser me levar hoje, eu vou em paz. Não tem coisa melhor de ouvir. Sabe, aquilo veio, eu fiquei, né, emocionada, porque aí o Senhor me fez lembrar quem eu era. Quanta tristeza, quanta angústia minha mãe não passou. E hoje a gente, hoje eu vivo mãe e filha com ela. Hoje eu vivo, sabe, mãe e filha. Hoje eu tenho nós temos esse tratamento de mãe e filha. Porque era muita tristeza, muita preocupação. Como que vai ser Tamara desse jeito, né? Esse Deus que guarda, né? Preservou o amor de mãe para a filha e restaurou, né? Verdade. E as suas filhas também agora vê você uma super-herói. Vê. A do meio até louva na igreja, gosta, pequenininha, dança. A mais velha tá indo, caminhando, né? Mas eu não vou desistir, não. Como o Senhor não desistiu de mim, eu também não vou desistir. Minha irmã também não desistiu, que estava ali orando, né? Eu não vou desistir, não.
Um dia eu vou falar, eu e minha casa serviremos o Senhor. É uma benção. Verdade. Estamos aqui. Deixa as considerações final, Tamara. Então, essas palavras que eu deixo, sabe? Que a gente tem que confiar. Independente da circunstância, independente da situação, confie no Senhor, que Ele fará por nós. Não desista de um familiar, de um filho, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não há obra maligna que o Senhor não desfaça. Não tem. Então, é essas palavras que eu deixo para quem estiver assistindo. Quem vai assistir, né? Eu até me emocionei, né? Esse lugar aqui é um lugar para um bate-papo de transformação, porque foi constituído para que vidas sejam alcançadas através de vidas que estavam perdidas. A minha foi perdida, né? Mas o Senhor nos achou, né, Tamara? Ô, glória. O Senhor nos achou e nos deu uma responsabilidade de anunciar esse amor que não desiste, esse amor que nos está sempre dando um momento de misericórdia sobre a nossa vida e dizendo assim, ó, eu vou te perdoar e eu vou fazer você avançar. É um amor que não tem como explicar esse amor de Deus. Não, é inexplicável o amor de Deus. Esse amor que a gente está proclamando aqui, né? Uma vida de transformação, né? Uma vida, a gente pregamos Jesus que transforma a vida. Pelo amor dele, pela graça, um favor que não merecemos. Não. Mas ele nos dá todos os dias. Então, eu dispenso por aqui, nesse bate-papo transformado, e creio que breve a Tamara estará aqui de novo com nós, Ô, né? glória. Tamo junto, que Deus nos abençoe.